Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós estamos falando aqui sobre o livro de Hebreus. E nós estamos falando aqui em Hebreus 11. E hoje, a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre o Evangelho da Graça e é também sobre o favor do Senhor. Amém? Então, o Evangelho da Graça e o favor do Senhor. Queridos, nós temos aprendido na Bíblia, esses dias o Senhor tem nos levado nesse caminho, a caminhar nesse pensamento e nesse tema. E nós temos aprendido muito de Deus nesses dias. E nós temos aprendido que Deus tem algo para nós, que o Senhor tem um projeto para nós, para que nós possamos viver debaixo do favor do Senhor. O favor do Senhor é aquele momento que tudo que você faz, como a promessa da palavra de Deus, se cumpre na sua vida. A Bíblia tem várias promessas na Bíblia. A Bíblia tem promessas de que, olha, onde você colocar as mãos vai prosperar, onde você for o seu pé, eu vou dar como herança. Tudo que você pedir em oração, crendo, eu vou te dar. Tudo aquilo, se você estiver em mim, a minha palavra em vós, tudo que pedires você vai receber. Deleita-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Vários são as promessas da palavra de Deus que falam a respeito do favor do Senhor. Mas muitas vezes, nós não conseguimos caminhar debaixo desse favor. A palavra do Senhor fala lá no Êxodo, que durante o dia existia uma nuvem que protegia o povo de Deus do sol, e à noite aquela nuvem se transformava na nuvem de fogo que protegia o povo de Deus do frio da noite. Queridos, é interessante que mais muitas vezes Deus ele tem esse projeto de nos guardar com a nuvem por cima de nós. E essa nuvem que nós vemos lá no Êxodo, falando que ela ia sobre o povo de Deus, e o povo de Deus andava debaixo dessa nuvem, a Bíblia fala que quando o povo parava, Deus falou, olha, para, a nuvem estacionava. E quando Deus levantava ali, chamava Moisés, Moisés, levanta o acampamento e continua a caminhar. A Bíblia fala que a nuvem começava a se mover, e no momento que a nuvem começava a se mover, o povo andava debaixo da nuvem, durante o dia e durante a noite. 24 horas, o povo andava debaixo dessa nuvem. Queridos, essa nuvem nada mais é do que o favor do Senhor. Essa nuvem nada mais é do que o favor do Senhor, e o projeto de Deus para nós é esse, que o favor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que o favor do Senhor esteja nos acompanhando durante o dia e durante a noite. Mas o que acontece na nossa trajetória é que às vezes a nuvem de Deus está aqui, e eu venho caminhando pela esquerda, eu vou caminhando pela direita, eu mesmo ando para caminhos longe da nuvem de Deus, longe do favor do Senhor. E esses dias o Senhor está nos levando a estudar na palavra, e nós voltarmos para o eixo do nosso propósito, para o eixo do chamado de Deus nas nossas vidas. É isso que o Senhor tem nos falado, porque à medida que nós nos alinharmos e nós voltarmos para o propósito de Deus nas nossas vidas, nós vamos voltar para baixo do favor do Senhor novamente. E nós vamos andar debaixo do projeto de Deus. E debaixo do projeto de Deus é um local onde a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. É o local onde Deus nos posicionou e que tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós vamos perceber que o favor do Senhor está sobre nós. Que o favor do Senhor está nos acompanhando. Nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Amém? Quantos querem experimentar o favor do Senhor nas grandes e nas pequenas coisas? Queridos, isso é fantástico. E algo que nós temos vivendo na nossa vida, e a palavra do Senhor fala que o juízo começa pela casa de Deus. E a palavra do Senhor fala também que para você pregar a palavra com autoridade, para que você tenha autoridade no falar, no transmitir, no compartilhar da palavra, você tem que viver isso também. Amém? E nós temos aqui vivido em nosso ministério, né? Quando nós falamos, olha, Deus vai te abençoar, né? Às vezes você está passando uma situação, você fala, poxa, pastor, mas você não sabe o aperto que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que eu estou passando, amém? Mas os irmãos têm que saber também, né, que nós, né, quando eu e a Vanessa, quanto casal, amém? Nós também passamos por dificuldades, nós passamos por apertos, e nós aprendemos em Deus. Então, quando nós vimos aqui ministrar a palavra de Deus, algo que Deus tem dado a esse ministério, algo que Deus tem dado ao nosso chamado é isso. Compartilhar com você aquilo que nós temos vivido, amém? Deus tem nos dado essa oportunidade, porque às vezes nós temos fases na nossa vida que a gente fala de coisas que a gente não vive. Eu fui ordenado pastor antes de me casar, e eu fiz muito casamento solteiro, então eu chegava lá, falava de casamento, né?
sabia nada de casamento, amém? Ia lá, pregava, aconselhava o povo, vocês que vão casar, faz isso, faz aquilo outro, né? Amém? E pregava ali, e o povo achava bom, não, pastor, que palavra boa, não sei o quê, né? Mas eu não tinha autoridade para falar daquilo, mas falava, né? Amém? Pegava um texto da Bíblia, falava uns textos lá. Queridos, mas eu não tinha, eu não tinha casado, não sabia o que era. Amém? E o Senhor tem nos levado, então, à medida da palavra que nós temos pregado aqui na FAB, são algo que nós temos vivido na nossa vida. E quando eu falo para você, olha, Deus faz milagre, é porque nós temos vivido milagre na nossa vida. Quando eu falo que Deus te sustenta com maná, é porque nós temos vivido sustentados pelo maná de Deus. Amém? Quando eu falo para você que Deus faz milagre na saúde, é porque nós temos vivido isso. E aí, às vezes a gente, poxa Deus, mas aqui para me pregar isso eu tenho que passar por tudo isso, né? Amém? Mas esse é o projeto de Deus, queridos, porque Jesus, quando chegou trazendo a mensagem, as pessoas olhavam para ele e falavam, olha, essa pessoa é diferente, porque ele fala com quem tem autoridade, ele sabe do que ele está falando. Amém? Então, queridos, Deus te deixa passar por alguma dificuldade, porque quando você for testemunhar, você vai ter autoridade para falar daquilo, amém? Quantos querem ter autoridade para falar, né? Amém, queridos? T.J. Jakes falou aqui de algo muito importante, né? Que a filhote de águia, ele não aprende a voar na escola. Amém? A Bíblia nos compara como águias, né? Fala assim, como águias nós vamos renovar as nossas forças, amém? E nós vamos prosseguir diante de Deus. E o Senhor vai renovar nossas forças, e ali no texto de Isaías ele nos compara com a águia. E aqui o T.J. Jakes ele usa isso, que o filhote de águia, ele não aprende na escola como que voa. Ele não aprende num vídeo, né, num tutorial do YouTube. A águia não aprende num tutorial. A águia aprende caindo. Revelação tremenda, né? Ele é muito bom, os livros dele são muito bons, a palavra dele é muito boa. Então ele diz ali vai ter no Summit aqui em dezembro a palestra completa, mas é interessante isso que nós aprendemos caindo, assim como o filhote águia. Queridos, e muitas vezes Deus usa a adversidade na nossa vida para que nós possamos aprender, para que nós possamos realmente criar envergadura para enfrentar problemas maiores. Amém? E esse é o projeto de Deus para nós. Então, nós temos que entender isso. Muitas vezes nós estamos debaixo do favor do Senhor e enfrentamos dificuldades também, mas é porque Deus tem um propósito naquela dificuldade. A palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, essa palavra nós temos que entender muito isso, porque a Bíblia fala aqui em Hebreus que Deus achou graça na vida de Noé. Deus queria exterminar a humanidade, mas quando ele olhou para a terra, ele olhou Noé e Deus achou graça. Ou seja, Deus derramou favor na vida de Noé. E é isso que Deus tem para nós, queridos. O projeto de Deus para mim e para você é que nós andemos debaixo do favor dEle. O favor do Senhor vai estar sobre a sua vida, amém? E hoje eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que nós vamos falar aqui sobre isso. Como alcançar o favor do Senhor nas nossas vidas. E aqui a palavra lá em Hebreus, onde nós estamos estudando aqui, no verso, vou ler rapidamente para depois a gente passar para o texto que nós vamos falar hoje. A partir do verso 1 até o 7, novamente. Amém? Do 1 até o 7. Os irmãos vão sair craque. Aqui nós estamos domingo após domingo falando sobre isso, né? Amém? É para decorar mesmo, né? Quantos irmãos não decorar, falar o texto aqui sem jogar no telão, nós não vamos parar, amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, a palavra recompensa aqui é justamente isso. Ele recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia fala que o favor do Senhor está sobre aqueles que buscam a Deus. O favor do Senhor, queridos. O favor do Senhor, ele é exercido nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. O favor do Senhor, ele é exercido na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso casamento. Quantas pessoas hoje estão carecendo do favor do Senhor, primeiro lá no relacionamento, na vida conjugal, na vida a dois. Queridos, o favor do Senhor ele se expressa primeiramente lá na casa, onde você começa a viver em paz e harmonia, debaixo da graça de Deus e do projeto de Deus. Muitas vezes, quando nós falamos do favor do Senhor, né, nós falamos, o favor do Senhor vai estar sobre mim, eu vou fechar negócio, eu vou fazer venda, e eu vou ganhar dinheiro, e o favor está sobre mim. Mas o favor do Senhor não se resume a isso, queridos. Às vezes nós nos enganamos, né, achando que o favor do Senhor é só para essa área. Não, mas o favor do Senhor, ele começa primeiro a se exercer na nossa vida, na nossa casa, no nosso local mais íntimo, lá onde ninguém está vendo, lá onde as portas estão fechadas. E de repente você começa a perceber que o favor do Senhor começa a inundar a sua casa e a sua vida. E o favor do Senhor, ele se expressa à medida que você começa a ter paz em casa. Amém? E a paz é exercida no momento que você chega em casa e fala assim, olha, graças a Deus pela minha casa, graças a Deus pela minha família. E você começa a perceber então que muitos casais hoje estão tendo muita dificuldade no casamento. Nós temos o nosso departamento de casais, liderança aí do Ronei e da Larissa, né, do Pablo e da Kellen também estão auxiliando aí, né, estão dando um apoio. Mas que é uma bênção de Deus, queridos, e se você não fez o curso, faça. Não perca essa oportunidade, é um curso tremendo. Vai ter curso de noivos também, quem estiver perto de casar aí, procura a gente, vai ter o curso de noivos. Mas é importante entender isso, que muitas famílias estão tendo dificuldade. Muitas famílias, muitos casais estão perto na sociedade, nós percebemos às vezes no nosso grupo de relacionamento, muitos casais estão com muita dificuldade. Por quê? Porque está faltando o favor do Senhor na sua família, na sua casa. Amém? E é importante nós entendermos isso, queridos, que o favor do Senhor ele acontece na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e ele sai da nossa casa e também para a nossa área de relacionamentos empresariais ou de trabalho, e o favor do Senhor ele nos acompanha ali também, à medida que você começa a trabalhar, desenvolver um projeto, e você percebe que há algo diferente. Você percebe que na hora de fechar um negócio, né, às vezes o seu preço não é nem o menor, mas o cliente ele quer fechar com você. Você percebe que tem algo de Deus ali naquele projeto. Você percebe que tem algo de Deus naquele momento, onde a bênção de Deus começa a fluir na sua vida de maneira que você não entende, de maneira que você não explica. Às vezes é fácil você explicar algo, né? Mas quando o favor do Senhor está sobre a sua vida, você não consegue explicar direito. Você aconteceu, Deus abriu a porta. Deus abençoou. Queridos, mas é importante então você entender isso. Pastor, mas como é que eu vivo debaixo desse favor? Como é que eu ando debaixo dessa nuvem? O que eu tenho que fazer de maneira prática e objetiva para que eu possa viver debaixo dessa nuvem, debaixo desse favor? Queridos, e a palavra do Senhor diz aqui que esses homens que estão listados aqui em Hebreus 11 foram homens que agradaram a Deus pela fé. A primeira coisa que você tem que ter para você andar debaixo do favor do Senhor é crer que Deus existe. É crer que Deus é real. Pastor, mas eu creio que Deus existe. Queridos, mas o Deus que eu estou te dizendo não é um Deus que você vê uma vez por ano, não é um Deus que você encontra só na igreja uma vez por semana. O Deus que a Bíblia fala é um Deus que anda com você todos os dias da sua vida, em todos os momentos, de segunda a sexta. Esses dias eu ouvi uma propaganda de software, né, que fala que é 24/7, e até nós fizemos aqui uma série de palavras, né, que foi 24/7. Que é 24 horas, 7 dias por semana. Não é assim essa propaganda lá? O Rodrigão que vende software, né? Fala, cobertura aqui é full time, né? Tá certo? Queridos, mas é importante entender isso. O Deus da Bíblia é um Deus que caminha conosco todos os dias. E é esse Deus que nós temos que ter esse relacionamento estreitado com Ele. Nós temos que estreitar esse relacionamento. Nós temos que buscar na palavra de Deus isso. E à medida que esses homens que a Bíblia fala em Hebreus 11, eles conseguiram alcançar o favor de Deus, porque primeiro eles tiveram fé. Eles acreditaram na palavra de Deus.
Semana passada nós falamos aqui de Abraão, que ele estava lá na sua cidade, em Ur dos Caldeus, e ali em Ur dos Caldeus ele estava vivendo uma vida muito boa, Abraão era muito rico ali em Ur dos Caldeus. Mas de repente Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da sua casa, no meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Queridos, Abraão então ele sai debaixo da palavra de Deus sem ter certeza, sem estar vendo o lugar que Deus falou. Ele nem sabia o lugar que Deus estava mandando ele ir. Mas o que ele fez? Ele foi. Então o primeiro passo que nós temos que ter é fé, de saber que Deus vai cuidar de nós, amém? De saber que Deus vai fazer o melhor para a nossa vida. Nós cantamos um cântico aqui no meio do louvor, que pedindo que Deus soprasse, né, com seu vento sobre nós, não foi isso? Deus vem como tempestade, né, e sopra na minha vida. Queridos, quem já viu o vento forte aí? Né? Já presenciou um vento forte? Ou você já viu um vento forte na televisão, né? Tá certo? E o vento forte, quando ele vem, ele tira as coisas do lugar. A primeira coisa que o vento forte faz, né? Uma vez eu lembro acho que o Jová, né, lá na chácara, um dia ele estava varrendo lá, tá as folhas caindo, e ele juntou as folhas, né, Jová, para queimar, né? A hora que ele juntou ali, o quintal lá é grande, a hora que varreu tudo, depois ali, falou assim: agora eu vou lá buscar o fósforo para queimar, né? A hora que ele virou as costas, veio aquele vento, né? Soprou, né? As folhas esparramou tudo de novo, né? Amém? Queridos, mas o vento forte, ele tira as coisas do lugar. E às vezes nós cantamos aqui na igreja, né? Fala: Deus, vem com vento forte, sopra na minha vida, né? Esparrama tudo. Mas quando começa a vir o ventinho, a gente segura, fala: opa, peraí, não mexe não. Não mexe nessa área não, Deus. Deixa essa área quieta. Deixa essa área sem soprar. Sopra só no vizinho, né? Sopra só na minha esposa, sopra só nos meus filhos, né? Mas não sopra em mim não. Queridos, mas às vezes nós somos então hipócritas, porque nós chegamos aqui na igreja, levantamos a mãozinha e falamos: Deus, sopra na minha vida. E quem cantou hoje aqui está ligado no céu, Deus vai soprar na sua vida nesses dias, né? Não tem como mais, queridos. Cantou, está cantado, amém? Aqui o lema é esse, e Deus vai soprar na sua vida nesses dias e vai tirar as coisas do lugar, amém? Quantos querem que Deus tire as coisas do lugar? Queridos, às vezes a coisa fora do lugar é desconfortável, às vezes a coisa fora do lugar não é do jeito que nós queremos, às vezes você colocou a folha igual aqui, né? Eu pus a folha aqui no Hebreus, bateu o vento aqui, veio para o Filemon, quase que eu prego errado, continuo pregando errado aqui, né? Amém? Mas quando o vento vem, tira as coisas do lugar. E nós temos que saber que quando é o vento de Deus que sopra nas nossas vidas, Deus vai tirar do lugar, mas vai colocar no lugar que Ele quer. Amém? Deus vai tirar do lugar que nós queremos, e Deus vai levar para o lugar que Ele quer. E o lugar que Ele quer é o centro da vontade dEle. O lugar que Ele quer é para o centro do favor de Deus. Queridos, mas às vezes nós resistimos muito. Às vezes nós resistimos à palavra de Deus. Deus fala e nós não ouvimos. Deus fala e nós não queremos que Ele tire do lugar. Nós temos muita resistência, queridos, em Deus. Deus às vezes quer tratar nas nossas vidas e nós não deixamos. E nós impedimos de vivermos no favor do Senhor. Nós temos um trabalho sério aqui com crianças e estudando essa palavra, e Deus trouxe ao meu coração sobre isso também. Será que nós, enquanto pais, não estamos ensinando os nossos filhos a viver debaixo do favor do Senhor? Ou será que nós, enquanto pais, estamos atrapalhando os nossos filhos a viver debaixo do favor do Senhor por causa de negligência nossa ou por outras questões? Amém? Quer dizer, é uma responsabilidade muito séria. Mas é importante, abra comigo lá em Colossenses. Colossenses no capítulo 1, no verso... Conseguiu jogar no telão lá? Colossenses, 1, verso 26. Amém? Encontraram? Está lá no telão? Amém. Olha só o que está escrito aí, queridos. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos.
a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Vamos ler o 27 junto? A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, a segunda coisa para que nós possamos andar debaixo do favor do Senhor, é esse mistério que Paulo está se referindo aqui. Olha, o mistério que estava oculto desde épocas e gerações passadas. Somente alguns homens conseguiram andar nesse mistério. Somente alguns homens que estão relacionados lá em Hebreus conseguiram andar debaixo desse favor. Noé, Abel, Abraão, Moisés. E aí ele faz a referência ali, né, de vários heróis da fé, que foram aqueles homens que conseguiram andar debaixo do favor de Deus. Mas aqui, o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, olha, o mistério que estava oculto, que Deus quis revelar aos santos. E quando ele fala aos santos, aqui é nas nossas vidas, queridos. Eu e você que somos santificados em Jesus Cristo, amém? E aqui a Bíblia fala, olha, Deus quis revelar esse mistério a nós hoje, que é o quê? É Cristo em vocês, esperança da glória. Queridos, e para você andar debaixo do favor do Senhor, a Bíblia fala que Jesus tem que estar na sua vida. Lá no Salmo 84 é muito interessante que o salmista fala, Senhor, quando você olhar do céu para mim, quando eu fizer uma oração, quando eu clamar ao Senhor, quando eu dobrar o meu joelho, que o Senhor olhar do céu para a terra, que o Senhor não veja o meu rosto, mas veja o rosto do seu ungido. Queridos, é por isso que Jesus fala, olha, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, o Pai vai fazer. Tudo que você orar, tudo que você pedir, tudo que você interceder, Deus vai fazer, porque quando Ele olha lá do céu, Ele não vê o Wellington. Quando Ele olha lá do céu, Ele vê Jesus em mim, a esperança da glória, amém? Isso não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus me deu, e é por isso que é pela graça, queridos. Que não depende do que eu faço, não depende do que eu me esforço, depende do que Jesus fez por mim, e de eu reconhecer isso em mim, como um favor de Deus, como graça de Deus, favor imerecido. Queridos, e nesse momento que nós então estamos alinhados, e aquela palavra que fala, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e para aqueles que andam segundo o seu propósito. Queridos, para que o favor do Senhor esteja sobre a minha vida, eu tenho que amar a Deus, e a palavra do Senhor fala que amar a Deus é você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. É você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Queridos, é importante, né? Por muito tempo eu imaginei o seguinte, eu falei, olha, mas se eu colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, a minha vida vai ficar em segundo e eu vou ficar rodado. Não é assim? Esse é o pensamento que nós temos, mas eu tenho que priorizar primeiro meu trabalho, eu tenho que priorizar primeiro minhas atividades, eu tenho que priorizar primeiro minha hora de lazer, eu tenho que priorizar primeiro meu sossego, eu tenho que priorizar primeiro meu descanso. Queridos, mas quando você prioriza primeiro a sua vida, você não está alinhado com o propósito de Deus. E isso é que por muito tempo eu andei nesse ensinamento e por muito tempo eu andei nesse pensamento. Mas Deus foi transformando a minha vida e Deus foi me mostrando que quando eu priorizo as coisas de Deus, Ele que cuida das minhas, queridos. E a troca ela é fantástica, porque aí eu passo a viver muito melhor. Quando eu passei a entender isso, eu passei a viver muito melhor, porque antes eu falava, se eu priorizar as coisas de Deus, quem vai cuidar das minhas? Mas eu passei a entender, e o Senhor me ensinou, que quando você prioriza as coisas de Deus, você passa a andar debaixo do favor do Senhor, amém? E tudo na sua vida fica mais fácil. Tudo na sua vida fica mais tranquilo. Mas é necessário que você priorize as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e para aqueles que estão segundo o seu propósito. Queridos, você alinhar o propósito de Deus na sua vida primeiro, falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor me chamou para fazer? Queridos, e nesse momento que você prioriza o Senhor, não estou falando que você tem que virar pastor, né? Estou falando que você tem que virar, e aqui na FAB nós temos isso, né? Todos aqui são voluntários, queridos. Todos nós temos nossa atividade, eu tenho meu trabalho, né, secular, a pastora Vanessa tem um trabalho secular dela, todos nós temos que ralar aqui. Então, quando eu falo que, né, milagre acontece, é porque nós estamos lá enfrentando um problema também. Amém?
Queridos, mas é importante entender isso, que você prioriza as coisas de Deus na sua vida, as coisas de Deus começam a fazer sentido para você, você percebe que Deus começa a agir na sua vida. As coisas que às vezes você queria, né? E a Bíblia fala, olha, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? A Bíblia não fala, então, queridos, que Deus... Por muito tempo eu pensei errado. Por muito tempo eu priorizei outras coisas. Mas quando Deus me ensinou, me deu a entender, abriu minha mente, que eu tinha que priorizar as coisas dele, que as demais coisas me seriam acrescentadas, que mudou essa concepção na minha vida. E é isso que eu gostaria que você aprendesse, que você priorizasse as coisas de Deus acima de todas as coisas, que você buscasse o propósito de Deus, e às vezes o propósito de Deus para você é lá no seu trabalho, às vezes o propósito de Deus para você é lá onde você trabalha, onde você estuda, amém? É que você exerça o propósito de Deus, e aquele texto eu gosto muito, fala que Davi serviu a Deus na sua geração, amém, queridos? Deus vai usar o seu dom, o seu talento, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Às vezes o propósito que Deus tem para você é evangelizar alguém lá no seu trabalho, às vezes o propósito que Deus tem para você é que você melhore a vida de alguém. Queridos, mas é importante que você esteja no centro da vontade de Deus, amém? E eu gostaria de fechar agora lá com João, abre sua Bíblia comigo, o seu celular, lá em João no capítulo 15. João 15, verso 7. Os irmãos do celular abrem mais rápido, né? Amém? João 15, 7. E eu gostaria de encerrar a palavra de hoje, nesse momento. 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão alguma coisa? O que está escrito na sua Bíblia aí, queridos? Pedirão algumas coisas? Pedirão poucas coisas? Pedirão só aquilo que o pastor falou lá que você pedir? Não. O que quiserem. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Queridos, olha só que verdade poderosa. Deus é glorificado quando nós damos frutos. Deus é glorificado quando eu e você temos sucesso em todas as áreas da nossa vida, quer seja a área natural, quer seja a área espiritual, quer seja a área financeira. Pastor, mas essa palavra é forte. Essa palavra é forte, queridos. Deus só é glorificado quando nós damos frutos. Amém? Quantos querem dar frutos para o Senhor? Amém? Queridos, mas para darmos frutos para o Senhor é necessário que o favor do Senhor esteja sobre nós. Mas aqui é importante nós entendermos que essa bênção de Deus, ela é condicional. Por quê? O que Jesus fala? Olha, se estiverdes em mim, e o que é estar em Jesus, queridos? Nós falamos isso na escola bíblica hoje, às 18 horas. Venha participar da escola bíblica, na escola bíblica que você aprende de Deus. Amém? 18 horas. A palavra do Senhor fala, se estiverdes em mim, estar em Jesus é você fazer parte do corpo de Cristo, é você estar de fato integrado no corpo, queridos. Aquele que está em mim, como Jesus diz, não é que você está mais ou menos, não é o fato de você estar vindo à igreja uma vez por semana, não é você, às vezes, até oferta e dar o dízimo, mas não é isso. A palavra do Senhor fala, se estiverdes em mim, se você estiver aliançado com Jesus, se a sua mente estiver ligada em Jesus. E Jesus fala também, olha, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Deus estão na nossa vida, que a palavra do Senhor fala o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você fala das coisas de Deus 24 horas por dia, é porque você está cheio de Deus. Se você reclama 24 horas por dia, é que o seu coração está cheio de reclamação. Se você murmura 24 horas por dia, é porque o seu coração está cheio de quê? De murmuração. Mas se você fala das coisas de Deus, é porque você está cheio das coisas de Deus. E o dínamo de Deus, o poder de Deus vai agir na sua vida. E aqui Jesus fala, olha, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão todas as coisas. Mudou de novo aqui, queridos. Quase que eu leio o texto errado. É benção, segurar aqui, né? Amém? Mas nós falamos Deus sopra, né? Deus sopra, a gente segura, né?
Até na página da Bíblia. Vai que é outra mensagem, que eu vou começar a pregar de novo aqui, ó. Está insistindo aqui, ó. Amém? Fala, Deus, né? Mas vamos lá. Olha o que está escrito aí, queridos. Verso 15, verso 8, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Amém? Deus quer que você dê muito fruto, queridos. Mas essa bênção de Deus, ela é condicional. Você tem que estar aliançado de fato. E muitas vezes nós queremos enganar Deus sendo mais ou menos. Deus, eu estou mais ou menos crente. Deus, eu estou mais ou menos na igreja. Deus, eu estou ali, né? Ali no meio do caminho. Queridos, mas Deus quer que você esteja 100% sintonizado com Ele. E quando você fizer isso, tudo que você pedir em Deus vai acontecer em nome de Jesus. Porque o favor do Senhor vai estar sobre você. Queria encerrar com um texto que eu falei lá na escola bíblica, que eu gosto muito, que fala que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel, Deus deixou cair por terra. Amém? Que o Senhor não deixe cair por terra a sua vontade do seu coração, queridos. Que o Senhor satisfaça o desejo do seu coração, mas que você aprenda que andar debaixo do favor do Senhor é estar aliançado com o propósito de Deus na sua vida. Amém? Que Deus tem um propósito na sua vida. Cada um de nós que estamos aqui tem um dom, tem um talento e tem um propósito de Deus na sua vida. Que você alcance o propósito do Senhor na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Queria que você abraçasse a pessoa do seu lado.